Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e assistindo o novo episódio do Fora de Tópicos. Estivemos ausentes aí por algumas semanas, culpa minha, reconheço, mas isso aqui, ó, é tudo karma, porque o Vitor ficou ausente várias semanas no ano passado. Esse é um Joga na episódio cara. bastante comemorativo, por mais que passaram alguns dias aí, faz um ano que a gente começou esse projeto aqui, em que a gente vem aqui lamentar e chorar as nossas decepções com o mundo, mas enfim. No episódio de hoje, a gente vai falar, como provavelmente vocês viram pelo título, a gente vai falar sobre a crise cubana, alguns pontos sobre a crise cubana, algumas coisas que o Vitor provavelmente separou sobre a questão do que está acontecendo no Brasil hoje. A gente vai falar, e aí, por uma questão que eu disse para o Vitor, eu preciso fazer um comentário sobre isso, a gente vai falar sobre o Eduardo Leite saindo do armário. Enfim, já antecipo, já agora no comecinho, todos os assuntos que a gente for tratar aqui estarão com fonte lá no nosso Twitter, que é @fora de tópico. Você pode ir lá, vai ter o linkzinho de tudo que a gente utilizou como fonte bibliográfica para, obviamente, os assuntos que precisam de fonte bibliográfica para isso. Sou William Cardoso, sou um estudante de bioengenharia em Coimbra, Portugal. Somos um podcast 100% imunizado, que nós dois já fomos vacinadinhos. E é isso, passa a bola para o meu querido companheiro de podcast. Alô, rapaziada, alô, gente fina, alô, moçada. É muito bom tê-los vocês aqui de novo. Eu sei que vocês sentiram a minha falta, no último episódio eu não estava presente, obviamente o William estava muito bem acompanhado e foi um episódio, assim, de um alto nível em todos os sentidos. Aqui quem vos fala é o Victor Barcelos, um especialista em vários nadas. Muito feliz por estar comentando essa situação do episódio de hoje, né, que é complicado falar ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai tentar resumir e tentar opinar um pouco em cima, né? Que a situação é muito a situação é muito complexa e é difícil vir falar, apontar o dedo, mas, né, sobre como a história cubana por si só, né? O contexto em que se encontra Cuba é difícil. Então, né? Eu até dei uma estudadinha, William Cardoso. Hoje eu não vi no achismo, não, meu caro. Só para você Muito ver. bem. Eu fiz aqui, ó, um resuminho. Eu não sei, a questão é, caro querido ou querida que está assistindo, escutando o podcast, a gente está gravando de uma maneira um pouco diferente, estou gravando pelo celular para ver se aquele ruidinho chato desaparece. Mas, enfim. E aí, aqui no meu celular, eu não estou vendo o enquadramento direito, eu estou vendo, tipo, dos meus olhos para cima e eu estou vendo aqui na orelha do Vitor só. Mas, Para enfim, mim, vamos você começar. tá, eu tô vendo teus ombros, tô vendo do MNR para cima e que você tá em época de exame. Não sei se é exame de prova ou exame de saúde, mas espero que esteja bem no final das contas, William Cardoso. Não, então, já para atualizar aí por todos, eu estive ausente, né? Quem me acompanha também, eu estive ausente porque eu estou aí fazendo diagnósticos de umas doenças autoimunes que eu descobri assim na minha pessoa. Mas, enfim, coisas assim que não tem relevância aqui no podcast. Façamos uma cadeia de oração para o William Cardoso. Falou o religioso. Mas, enfim, não sei, Vitor, você quer começar fazendo algum comentário? Quer que eu comece? Como é que você quer? Cara, eu começaria o episódio de hoje com uma manchete, né? Então, vai. Que Cuba vive maiores protestos contra o governo desde os anos 90, não é verdade? Como se fosse. É difícil, né? Porque desde que eu conheço Cuba, uma hora ou outra, sempre há uma explosão popular em contra o governo, né? Só que essa um protesto, é uma onda de protestos muito diferente, porque aconteceu primeiro a nível nacional, por um fator único e original em Cuba desde os seus primeiros protestos, que foi com a adesão da rede social, que fez com que se tornasse algo mais massivo, né? E por ter se tornado com uma amplitude mais nacional, se tornou o maior protesto contra o governo desde 1994, com o início, né, com aquilo que nós conhecemos como um maleconaço, que aconteceu dentro do período especial, onde a população, milhares de cubanos protestavam contra justamente o que está acontecendo hoje em dia, contra a crise econômica, a escassez de medicamentos, escassez de comida, crises no setor energético do país, assim que é mais que nada repetindo, né, aquilo que é um ciclo, né? É complicado, é muito difícil, me dói muito, William Cardoso, falar de Cuba, porque eu entendo, é muito fácil vir apontar o dedo para os castros, para o sistema que eu não compactuo, deixo isso sobretudo, eu quero fazer esse encapié para o pessoal aqui que nos escuta, que eu não compactuo, que eu não apoio, mas é muito difícil, né?
de acordo com todo o contexto que se encontra Cuba, com as sanções que vive por parte dos Estados Unidos e que Biden, sobretudo, seguiu as sanções levadas pelo Donald Trump, assim que Cuba, nesses últimos dias, se encontra nesse mar de protestos, potencializado pelas redes sociais, e o governo, o oficialismo cubano, veio dizendo, saindo, que a culpa é dos Yankees, dos Estados Unidos, que vem aí com as sanções, que vem pagando mercenários, que vem acendendo essa chaminha aí da Inquisição no povo cubano. Eu acho que é uma situação muito complicada, porque o que se vive hoje em Cuba é algo multifatorial, né? A gente Com não pode certeza. por conta do atual regime ou por conta das sanções. Eu acho que é um pouquinho de cada ponto, mas falta muita autocrítica. Eu fiz aqui Com até um certeza. pequeno texto aqui com respeito à situação cubana, dando uma pesquisada. A base principal das críticas, dos protestos que surgiram foi a crise econômica. E que a crise econômica, obviamente, se vê refletida na situação da produção agropecuária, de conseguir medicamentos. Por mais que Cuba consegue produzir muita coisa internamente ou diretamente, dando aquela escapadinha dos bloqueios, para quem não entende Cuba, ou para quem não está muito a par da situação, Cuba hoje vive um embargo da ilha como um todo, que foi imposto pelos Estados Unidos, com 243 dispositivos. E a comunidade internacional, já na ONU e em diferentes outros mecanismos, já pediu a derrubada dessas sanções, mas os Estados Unidos e Israel, os dois, permaneceram firmes nas sanções. E qual que é o problema? A partir do momento em que um país, como é o caso de Cuba, entre outros países que também têm suas sanções, como é o caso do Irã, Coreia do Sul, Coreia do Norte, perdão, Coreia do Norte. a partir do momento em que um país que não faz parte dessa treta quer ou é procurado para fazer algum negócio internacional e fecha algum negócio internacional com Cuba, por exemplo, ela pode estar predispondo a também ser sancionada de alguma forma. Então, é por isso que é tão importante hoje de que, por um lado, o embargo e os dispositivos que eu comentei agora há pouco sejam derrubados. Isso por quê? O que acontece? Em 2019, o PIB de Cuba cresceu 0,5%. É um crescimento singelo, muito pequeno, mas demonstrava algum aquecimento da economia, por mais que muito pequeno, mas mostrava que a economia cubana estava ok, dentro de tudo, entendendo que mesmo com os embargos, né, a economia estava andando. Só que em 2020, com a pandemia, com a crise que atingiu todo mundo, o PIB de Cuba caiu 8,5%. Algo que aconteceu com todos os países. Porém, quando se vem de um histórico em que você já é muito marginalizado na esfera global no que diz respeito ao comércio internacional, esses 8,5% representam muita coisa. Justamente isso afetou muito, como o Vitor falou anteriormente, que Cuba conseguisse medicamentos que são importados, que conseguisse alimentos, porque é algo que a gente não pode deixar de lado. Nos últimos anos, vem se acentuado os efeitos do aquecimento global, principalmente nos países que estão próximos da linha do Equador. E é o caso de Cuba, por exemplo. Nos últimos anos, a produção agropecuária de Cuba reduziu muito, fazendo com que hoje 70% de toda a produção agropecuária cubana seja importada, ou seja, de que eles tenham que comprar de outros países. Nesse momento, principalmente do Irã e de todos os outros países, obviamente, que são sancionados, que se fazem aquele clubinho dos excluídos. Tanto é que, por conta disso, o governo cubano já teve que desembolsar, porque aí a gente deixa de lado a questão, né, do governo cubano, assim, falar sobre políticas públicas. O governo cubano tem tentado ao máximo gerar políticas públicas para fazer com que as crianças não estejam subnutridas, de que os idosos estejam bem cuidados e tudo mais. Essa brincadeira de mudanças climáticas, que já tem estudos falando, né, da imigração climática, de que nos próximos 50 anos, pelo menos até 1 bilhão de pessoas vão ter que sair das suas terras, das suas casas, das suas cidades, por conta das alterações, porque isso não vai permitir mais a produção agropecuária e vai afetar, obviamente, toda a cadeia que isso representa. Toda essa brincadeira, entre as suas brincadeiras, não é? E todas essas políticas públicas que o governo cubano teve que gerar,
custaram aos cofres públicos cubanos 2 bilhões de dólares por ano nos últimos anos. E aí a gente entra no outro ponto, que são as sanções. Se estima que aproximadamente em 2020, as sanções, os 243 dispositivos de sanção que existem para Cuba hoje, trouxeram um prejuízo para a economia cubana de 9 bilhões de dólares. Então é só a gente botar na balança aí. A gente não está entrando aqui no ponto do regime, da questão de governo, da questão da repressão, da questão da falta de liberdade de imprensa. A gente está falando aqui simplesmente da questão comercial. E, obviamente, não é simplesmente, porque isso afeta, obviamente, a qualidade de vida das pessoas, entre outras questões, e a saúde das pessoas. Já na balança, aí a gente nota de que se não houvesse o bloqueio, se não houvesse esse número de dispositivos, Cuba não estaria numa crise tão grande como está hoje. E por isso é importante a gente conseguir separar o que é regime e ideais da Revolução Cubana. Com certeza. Hoje, segundo uma pesquisa que eu li agora para esse episódio, os jovens adultos que têm de 30 anos ou mais, né, ou seja, a população já a partir dos 30 anos, continua acreditando nos ideais da Revolução Cubana. Acredita, sim, de que grande parte dos problemas que existem em Cuba são devidos a fatores externos que impedem Cuba de se desenvolver à sua maneira e não seguindo o padrão internacional. Porém, a gente sim tem que entender e sim tem que fazer autocrítica de que o próprio regime, o próprio governo cubano, ele não respeita diretamente o que Fidel Castro falou, né, no momento da toma do governo em 1959, durante a Revolução Cubana, em que falava justamente sobre a manutenção da democracia, sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade de opiniões divergentes, porque justamente isso é importante. Tem até um vídeo que eu vi durante a semana do Henry Bugalho que fala justamente sobre isso, sobre a importância da crítica, né? Sobre ser crítico, sobre entender a necessidade de fazer críticas. Porque a partir do momento em que a gente vive de que você é um cidadão politizado ou não, partidarizado ou não, né? Todos nós somos seres políticos, você é um representante de algum partido político, de que você é um governante de alguma coisa, você não precisa toda hora dizer que sim para aquilo, para aquela estrutura maior que você pertence, seja um partido, seja um bloco, seja... Você não precisa dizer amém para absolutamente tudo, porque isso gera o status. Claro. Isso gera esses momentos históricos que a gente tem, como é o caso de Cuba, como a gente viveu em outros momentos durante o fascismo, durante o nazismo, em que simplesmente ninguém questionava. E essa é importante de questionar, a importância de questionar, da gente poder encontrar justamente os momentos em que a gente está falhando, em que a gente possa justamente criticar aquilo que o nosso espaço faz. Esse é o meu caso, e o caso do Vitor também, que a gente teve, né, já trazendo um pouquinho para a nossa realidade, participação em espaços políticos na Argentina, em que a gente não compactuava com o que o nosso espaço político dizia. Sim que a gente... Aí vem a questão, né, da gente poder separar ideais de pessoas. Porque as pessoas que lideram o partido sempre vão defraudar em algum momento. E os ideais não. Os ideais vão estar sempre lá e você vai sempre seguir, né, trabalhando por eles. E é por isso que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, mas tem uma figura política. Eu não vou trazer o nome da pessoa aqui, mas não importa. Se você somar 2 mais 2, você vai entender. Em várias entrevistas, ele é questionado do motivo pelo qual ele já saiu de vários partidos e entrou em vários partidos. É justamente por isso. Um dos pontos. É justamente sobre por que eu vou seguir defendendo um partido que me defrauda com os seus líderes. Obviamente, né, não é uma questão de ficar pulando de galho em galho, mas sim de poder fazer autocrítica, e se caso a autocrítica e tentar transformar isso desde dentro não resolver, não há muito o que se fazer, né? Enfim, falei demais, Vitor. Vai lá, continua. Não, Yuri, justamente com respeito à pior crise econômica que Cuba anda vivendo, há um fator muito interessante também em dizer sobre que um dos pilares da entrada de dólares em Cuba é a venda
ofertar o serviço dos médicos cubanos, entendeu? E que durante os últimos anos foi diminuindo muito. Isso defraudou muito a economia interna de Cuba, sendo que houve uma diminuição da procura, né, desse serviço. E outro fator importante com respeito à reestruturação da economia, da agricultura, perdão, foi no ano de 2002, quando o Castro ele fez uma movida política e mudou os parâmetros da agricultura com respeito que fechou as usinas de açúcar, que era um dos pilares da agricultura de Cuba naquela época, e achando ele fechou as usinas pouco produtivas para impulsionar aquelas que mais produziam, só que isso não aconteceu e fez com que o país entrasse numa crise porque tinha um acordo com China, no qual eles tinham que chegar num parâmetro para vender e para ofertar açúcar para a China para esse acordo que eles tinham. Ou seja, é muito complicado. Quando a gente fala com respeito, me dói muito o coração, porque tem aquela questão da juventude, da pouca juventude que me resta ainda no meu coração, né? De acreditar nos ideais, que foi, para mim, um norte na minha vida e na minha procura política, entendeu? Isso eu não posso negar. E me dói muito em ver que, hoje em dia, esse tipo de sistema que hoje o pessoal costuma... E isso serve de combustível para os radicalismos, para as discussões infantis de política com respeito à situação de Cuba. O sistema de Cuba é um sistema que hoje em dia não dá certo, que não leva, que não dá para ir para adiante, cara. A gente pode pensar num Estado responsável e comprometido com o bem-estar social, só que a que custo? É impossível você, ainda mais em Cuba, que historicamente, geograficamente, sofre muitos estímulos, entendeu? Da globalização, das revoluções tecnológicas, da revolução das informações. É difícil você isolar um país disso tudo. Eu entendo que, lembrando a Revolução Cubana, em 1959, que eles deporam lá o presidente como que me chama? Que é o Fulgêncio Batista, colocaram eles para baixo, porque Cuba, naquele momento, era um quintalzinho dos Estados Unidos. O país... Como? Era Porto Rico. Era Porto Rico, ou seja, era um país que era liberado o jogo, que era liberada a prostituição, que era liberado, sabe? Era um quintalzinho. E, sobretudo, o governo naquela época era um dos governos mais violentos do Fulgêncio Batista e corruptos. E você acredita que, indo em contra a todos os níveis de probabilidade, de estatística, Fidel Castro conseguiu levar uma revolução com o apoio da população, onde o Fulgêncio, que tinha a máquina do Estado e apoio dos Estados Unidos, não conseguiu segurar. E tanto que quando o Fulgêncio Batista saiu de Cuba, ele nem pôde ir para a Flórida, para Miami, porque os cubanos de lá eram todos apoiadores à Revolução Cubana. E até mesmo no princípio, pós-Revolução Cubana, os Estados Unidos passavam muito pano na cabeça do Fidel Castro. Tanto que mandaram lá um repórter famoso para a ilha para entrevistar o Fidel Castro, e no final da entrevista, no final da reportagem, ele pediu para que a nação norte-americana, com o apoio do presidente, rezasse para a Revolução de Cuba. Ou seja, até que ponto é interessante? Porque para alguns sistemas, para alguns projetos de sistema, é interessante os Estados Unidos financiar. Enquanto que para outros não. Isso é interessantíssimo a gente parar para pensar, entende? Por que aplicar sanção a Cuba, sanções à Coreia do Norte, ao Irã, enquanto há outros países no mundo que se usam desse mesmo sistema para estar, só que com um viés de direita, que quando você está num governo autoritário, para mim não existe viés nenhum nem outro, é autoritarismo. Por que para eles convém para um e para outros não, entende? É muito complicado. Até que ponto Cuba se desenvolveria como um sistema como nós conhecemos, Coreia do Norte como nós conhecemos, sem os seus embargos econômicos, embargos financeiros, entende? Eu não estou apoiando em nenhum momento, só que eu estou levando uma premissa para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores possam pensar também, entende? É muito complicado, porque eu entendo também por um lado da população, e eu acho muito interessante também nesse processo todo que aconteceu com Cuba agora, com esses protestos, do oficialismo do governo indo apontar, dizer que é coisa sempre sustentando a mesma linha dialética do diálogo, encabeçando o problema nos bois, dizendo que a culpa é dos Yankees. É entendível, mas, poxa, se coloque na situação do povo
que está passando por cortes na eletricidade, com apagões durante dias, com a crise da pandemia também lá. Eu tenho um dado aqui, que comparado com o Brasil é complicado, né? Quando a gente for falar de números, talvez os telespectadores nem se assustem, né? Porque a realidade brasileira é um caos. Mas, por exemplo, no dia 9 de julho de 2021, no sábado, em que esteve um dia antes do começo, né? Dos protestos em Cuba, na cidade. Como que chama a cidade? San Antonio de los Baños. Teve, nesse dia, 6.923 infecções pelo coronavírus e 47 óbitos. Terceiro dia consecutivo de aumento lá no país, entendeu? Lembrando, isso para contextualizar, Cuba tem 10 milhões de habitantes, tá? Não, Então, sim. para fazer a proporção para você entender, Não, justamente. é multiplicar isso por 20. Não, com certeza. Tipo, eu falo isso porque às vezes se você falar para mim, sem ter conhecimento, porque muitos dos nossos telespectadores e ouvintes talvez não tenham conhecimento da dimensão de Cuba, né? E comparado automaticamente com os números brasileiros, é algo que nem tipo, é isso, é que nem você tem que ter noção justamente a comparação com o número por milhão de habitantes, né? Só que para a realidade deles é algo realmente alto. E dizer, ou seja, sabe o que eu acho que é muito interessante, Will? Eu comparo esses protestos com aquilo que aconteceu em 2013. 2013 não, em 2011, se não me engano. 2011, 2013, com lá dos 30 centavos que aconteceu no Brasil todo. 2014 foi. 2013, isso. E o povo ia no começo pelos 30 centavos, só que depois, no meio das manifestações, veio Mamãe Quero Ir para Disney, veio veio tudo, misturou. É o mesmo. Em Cuba aconteceu isso, foi a faísca, né, da situação da pandemia, da situação da crise energética, que de acordo com o oficialismo eles dizem que são coisas propositais por parte do sistema financeiro dos Yankees para poder atacar a autonomia de um país, né? Palavras do próprio presidente Miguel Dias-Canel, e surgiu dessa faísca e depois disso tudo já veio com os gritos da liberdade, abaixo a ditadura, e tomou as dimensões que hoje nós conhecemos. Tanto que foi tão grande a dimensão que fez com que o governo com oficialismo cortasse os dados telefônicos e internet nesses últimos dias para tentar dar uma freada na manifestação. Até que ponto? É muito complicado, porque quando a gente fala em direito, é interessante pensar desde a perspectiva da tecnologia, entendeu? Como a internet como um espaço que às vezes é muito mal usado na amplificação e na difusão, sobretudo, dos direitos, entendeu? O Estado vem e corta, ou seja, é uma situação muito complexa, que me dói muito dizer, e não estou passando pano de hipótese alguma, porque realmente falar de Cuba hoje em dia é você fazer uma análise histórico, sociocultural do país, entende? Eu acho que é importante também, aí, para que a gente só contextualize um pouco umas questões, acho que é muito importante, muito comum, melhor dizendo, de quando a gente fala qualquer coisa, né, aqui no podcast ou em qualquer outro lugar, é muito comum que quando a gente fala sobre algo num viés mais à esquerda, Uhum. vem a boiada do atual presidente brasileiro, mandando Cuba, né? Mas eu não vejo essa autocrítica e não vejo nem sequer isso na mídia brasileira, por exemplo, falando sobre o que acontece hoje. Aí eu já saio um pouco, né? Talvez seja um pouco, mas eu não vejo ninguém falando sobre o que acontece hoje na Hungria, sabe? Com certeza. Um primeiro-ministro extremamente autoritário, que é Viktor Orbán, que é primeiro-ministro desde 2010 e não tem previsão de sair, que já o Conselho da União Europeia vem fazendo muitas críticas pelos ataques aos direitos humanos, à liberdade de imprensa, às minorias. Tanto é que vários países da União Europeia, nesse momento, estão assinando cartas solicitando de que a Hungria se retire da União Europeia, né? Foi um dos últimos países a ingressar na União Europeia, mas está cagando bonito, junto com a Polônia. Só que é um autoritarismo de um político que vem de um partido conservador, não de um partido de esquerda, né? Não, ou seja, quando esse autoritarismo surgiu de um partido que supostamente era um partido de esquerda, como o Partido Comunista Cubano, aí com as 5 pedras na mão, mas quando é um autoritarismo que surge de um partido conservador de direita, o povo fica assim, ó, a pouquinho assim. Não,
É a mesma coisa também com a Ucrânia, que passa com essa situação muito semelhante à Hungria, entende? É justamente. Não sei por que nós estamos muito ocidentados aqui com essa influência e da história e do mito cubano nas relações entre. Nas relações entre Cuba e Latinoamérica em geral, isso faz É, com que a mídia se porte assim. Só que é realmente interessante. Falta essa autocrítica, e não somente por parte da mídia. Falta também essa crítica por muitos espaços políticos dentro do Brasil, entendeu? Que se usa dessa retórica cubana para poder justificar os seus atos e seus posicionamentos. Como se a realidade brasileira fosse igual, historicamente falando, a de Cuba. Ou seja, é muito difícil. Eu acho que esse tipo de sistema em que se baseia Cuba e outros lugares como Coreia do Norte e outros países, o autoritarismo não se vinga hoje em dia. Eu acho que é como se fosse um sistema feudal pós-moderno, entendeu? Em que somente aquele que está no poder se usa dos direitos de si para poder estar aí e mama em toda a máquina que há para fazer uso dele mesmo. E eu vi alguns especialistas falando que é hoje mais que nunca, especialistas entre aspas, tampouco sou especialista, mas ao menos eu tenho a capacidade de pensar e de colocar em xeque, em questionar essas coisas, em que a solução para Cuba nesse momento é a democracia. O que, vo, o que você acha disso? Você acha que realmente nesse momento a solução para Cuba, tendo em conta todo o recorrido de vitórias, daquilo que eles conquistaram como ilha, como direito, e sendo referência ao mundo todo, seria realmente a democracia? Você não acha que tem um risco de que, entrando a democracia nesse momento conturbado de Cuba, de que possa vir a acontecer de voltar a ser algum eu, pau-mandado dos Yankees? eu acho que existe um grande risco, e talvez, acredito eu, na verdade, que seja um dos motivos pelo qual há uma resistência a isso, querendo ou não, não é 100% da população cubana que está nas ruas, por mais, obviamente, de todos os problemas que são, obviamente, Claro. que devem ser resolvidos, mas eu acho que Cuba tem uma grande resistência a uma mudança de regime, porque sabe que muito provavelmente essa mudança de regime viria com um presentinho que seria um interventor, como foi o caso do Juan Guaidó na Venezuela, que não vingou, no caso, mas que seria Claro, assim, uma marionete americana lá governando. com Eu certeza, acho, assim, não estou defendendo o regime cubano, não, exatamente. o sistema cubano não funciona mais. Ele funcionou maravilhosamente bem desde a Revolução Cubana, as primeiras décadas, mas com o passar do tempo a situação foi se deteriorando. E eu Uhum, acho que sim, é necessário alguma espécie de governo transitório, exatamente. viu, de que se possa, de alguma forma, ir passo a passo a um ponto em que a população possa ir às urnas, votar por um novo presidente, que seja eleito democraticamente, de que as coisas sejam feitas às claras, mas não com um interventor, né, por debaixo dos panos, como foi o caso da tentativa na Venezuela. Se caso você ainda não assistiu, tem um episódio aqui no podcast, o primeiro, no caso, Uhum. falando sobre a Venezuela. Acho que esse seria o ponto. Porém, assim, conversando com há um tempo atrás com um colega colombiano, um colega cubano que eu tenho, assim que a população inteira quer sair do estado em que está, sabe? Porque para muita gente é conveniente estar do jeito que está. Obviamente, né, a partir do momento em que tu tens grupos da população que estão sofrendo com falta de medicamentos, falta de comida, de nutrição e tudo mais, tudo bem, a gente não tem nenhum caso, né, já constatado pelos observadores internacionais de que Cuba esteja no mapa da fome, porque não está. Mas, a partir do momento em que direitos individuais, de que as liberdades estão sendo afetadas, é complicado. A gente não pode passar pano para isso. Mas como tu falou, como a gente falou no início do podcast, né? É uma situação muito delicada. É uma questão que não vai se resolver agora, não vai se resolver com Com esse certeza.
de que muito provavelmente vão passar-se 10, 20 anos, a situação cubana vai estar ainda em regime, podendo estar mais brando e já em governo transitório para alguma outra modalidade ou outra Claro. situação. Mas, assim, eu não vejo, assim, tudo bem, né? Como tu mesmo falou, né? Nós não somos especialistas, nós não somos politólogos, não somos economistas, mas acho pouco provável que a gente tenha uma mudança a curto prazo na situação cubana. Com certeza. Nesse ponto eu concordo totalmente com o que você falou. Eu em nenhum momento quero fazer de novo. Eu quero ressaltar aqui que eu não estou passando pano para o modelo cubano, de hipótese alguma. Tenho todas as minhas ressalvas com a forma em que ele está constituído. Só que eu acho que pensar, nesse ponto eu realmente faço das tuas palavras as minhas com respeito ao governo transitório. Para mim seria uma medida mais cabível. Há de se pensar nas formas, porque a partir que isso fosse caído em público, obviamente haverá as forças, porque ainda mais historicamente e geograficamente, haverão forças que vão tratar de dar uma maquiada na situação para poder eleger os seus ventrílocos. A gente pode falar, mas por que, Vitor? Poxa, vamos fazer a comparação. Nas ilhas perto, próximas a Cuba, qual é a ilha que tem o melhor IDH? Olha o Haiti, que está um pouco mais embaixo, sabe? E Cuba consegue ter um IDH melhor, tem as suas ressalvas, ao mesmo tempo que veio pessoas às ruas contra o regime, houve também aquelas pessoas mais que brandavam, que gritavam com gritos mais nacionalistas a favor do regime, porque o Miguel Dias-Canel, em seu pronunciamento, quando atacava os Yankees, ele fez uso, né, de um mantra usado por Fidel Castro, que seria aquelas calles son de los revolucionários, e aqueles que apoiam os comunistas, os revolucionários foram às ruas enfrentar, né, esses protestos contra o governo. Eu acho que eu concordo totalmente com o que você falou, quando a gente fala que não é um protesto massivo, a nível que quase 100% da população está contra o regime, é, mais além da crise que se encontra o país, houve muitas vitórias, muitas conquistas para Cuba como ilha. Gente, Cuba é o único país na América Latina que se antecedeu e começou a fabricar a própria vacina e usando a vacina como um cunho humanitário, dizendo que ia doar vacina para os países mais pobres. Qual outro país do mundo que teve essa prerrogativa e que se usou da vacina para isso? Me diga um, nenhum. Qual o país do mundo que zerou a mortalidade infantil, o analfabetismo? Sabe? A saúde pública referência de Cuba. Pelo amor de Deus, gente, eu acho que. Por isso que me dói, porque eu sei que se vai para uma democracia, tem risco de perder tudo isso. Só que eu não tô passando pano pra caralho do sistema, gente. É uma coisa que me dói no peito, é isso que eu quero que todo mundo entenda, eu vou chorar, caralho. Mas, tipo, Eu pode acho falar, que Wilson. eu acho que tem um grande ponto, né? Principalmente no que diz respeito aos protestos de apoio a Cuba que surgiram no exterior, apoio às pessoas que estão se manifestando, no caso. Existe um grande número de pessoas que está indo a essas manifestações, que não são cubanos, que são, né, simplesmente pessoas que estão indo apoiar as mobilizações, mas que vão muito com uma mentalidade de um discurso muito Guerra Fria ainda, sabe? De Cuba, do comunismo e o perigo, o Não, fantástico com comunismo. certeza. Então, eu acho que esse é um grande problema. E aí a gente tem uma situação muito complicada, porque a gente tem dois atores internacionais muito fortes nesse tipo de disputas e nesse tipo de conflitos e de debates, né? Nesse momento são os Estados Unidos e a China, que não só no caso de Cuba, mas no caso da Venezuela, da Nicarágua, enfim, os conflitos com a Coreia do Norte também. Então, são dois atores que puxam de um lado e para o outro, que obviamente aí do lado da China vai estar sempre a Rússia no atual momento. Com certeza. Aí a gente não tem esse espaço mais moderado, formando uma terceira via. Esse espaço na verdade, ocupado atualmente pela União Europeia, mas que, por conta de todos os conflitos que existem dentro da União Europeia atualmente, né, como eu falei agora há pouco, com Orbán, com Erdogan lidando com, na verdade, com a União Europeia lidando com o Eduardo da Turquia,
é um pouco complicado, com o Duda da Polônia. Então, a União Europeia, ela, nesse momento, vem muito complicada internamente para poder realmente ser uma terceira via de mediação um pouco mais tolerável, sabe? Mais forte e concreta. Então, por isso que eu digo que é uma situação que não vai se resolver tão simples, sabe? Porque se a gente tivesse um espaço, eu vou usar a União Europeia como um exemplo, porque é o que eu estou falando agora. Se a União Europeia estivesse extremamente consolidada e sem todos esses conflitos internos, né, por conta do grande espaço político que internamente, talvez a situação seria um pouco menos complicada, sabe? Com todos os problemas que a gente pode falar da União Europeia, de neocolonialismo, tudo mais. Com Mas, certeza. enfim, é um pouco complicado. Eu acho que, só com respeito a essa terceira via, eu acho que se o Brasil não estivesse ocupando, não, essa terceira via deveria ser ocupada pelo Brasil, pela história que o Brasil tem nas suas relações internacionais. Só que, né? Com toda certeza, a via moderadora da América Latina deveria ser o Brasil, como sempre foi, mas nesse momento a gente pode esquecer ela enquanto o saco de bosta estiver na presidência. O produtor de bosta andante. Nunca pensei que seria tão difícil para ele fazer bosta como ele está agora, né? Com a obstrução Por isso intestinal. que ele fala tanta bosta, né? Porque tá Porque tá... cheio de bosta, não sabe sair de bosta pelo cu, tá saindo pela boca, em forma de palavra. Maldito. Enfim. Vamos pular de assunto? Vamos para outro assunto, Vitor? Só resumindo, Will, Vai. nós não passamos pano pro sistema cubano, tá bom? É isso. Nós somos pessoas cientes, reconhecemos as conquistas, como esse sistema conseguiu alcançar, só que nós também sabemos das suas falhas e que é um sistema obsoleto e que não é vanguarda no mundo. Assim Você quer que. chamar a gente de comunistinha de merda aqui nos comentários? Aí, em qualquer lugar? Pode chamar. Mas você vai estar errando bonito, porque né, a gente acabou de fazer várias críticas ao sistema, então vai ser só aquela típica pessoa com um discurso raso que não consegue nem sequer utilizar os neurônios que tem. Com certeza. Com certeza. Agora, passando de take, one, two, three. Qual é o próximo assunto, William Cardoso? Eu não sei se, assim, nessa brincadeira da Revolução Cubana, das crises em Cuba, a gente deu um belo salto de uns 35 minutos. Com certeza. É que Você nós é quer... falador, né? Pois é. Você quer falar sobre a situação do Brasil ou você quer deixar para o próximo episódio? Olha, eu acho que não daria tempo para falar a situação do Brasil. A única coisa que eu quero falar do Brasil é que o nosso presidente Bolsonaro está internado, entubado. Agora, saiu de Brasília, foi para São Paulo, com o mesmo médico que deu ele da facada. Pouco se sabe, muito se especula. Eu não gosto de especular, não gosto de conspirar, mas eu gosto de desejar o mal. Mentira. É complicada a situação do presidente Bolsonaro, que agora foi entubado e que os médicos retiraram dele somente, apenas 1 quilo de merda. Como produz tanta merda um ser desse? É sério isso? Sério? Amado. Tiraram 1 quilo de merda dele. E tendo, né, em consideração que antes dele se encontrar nesse caso, a gente viu uma pessoa totalmente Oh, meu Deus do céu, português foi pro caramba. Uma pessoa totalmente... Você sentia, você via, na hora que ele se pronunciava, ele soluçava, ele baqueava, totalmente destabilizado. Eu não quero entrar no assunto assim da CPI, dos escândalos de corrupção das vacinas e tudo mais, mas isso, e aí assim, ó, eu vou, mais um questionamento para as pessoas que estão ouvindo. Uhum. Eu acho que não sou só eu, né, que nota de que a cada semana ele, por mais que não diga, ele está mais deteriorado, Totalmente. e sem nenhum rumo para absolutamente nada. Will, rumo Não, político? não tem rumo, né? Mas, enfim. Não, mas ele não tem rumo político. E o que ele tá fazendo? O governo dele tá fazendo, meu Deus do céu. Rumo político, ele como pessoa, você vê ele totalmente deteriorado, cara. Ele tá definhando. Nós temos um zumbi na presidência. E nesse momento o Brasil não se encontra, nós encontramos sem presidente, porque o Bolsonaro tá hospitalizado, Mourão tá lá em Angola e tá nessa prerrogativa do Lira, né? Só que, né, ele tá meio complicado aí por umas situações de corrupção, né?
de uns indícios dele aí, que ele foi indiciado, e nesse momento o Brasil não tem presidente. Agora nós vivemos em plena anarquia. Mentira, em pleno comunismo. Nós não temos Estado, só falta derrubar o sistema de classes brasileiro. É por isso que eu estou voltando para o Brasil. Em jegue, em conjunto, que eu sei que o meu companheiro também, teoricamente, eu não posso explanar, mas está fazendo uma viagem justamente para pegar em armas. Nós vamos nos unir aos comunistas e a gente vai entrar no hospital de São Paulo e vamos meter uma vara de 5 metros no cu do Bolsonaro e terminar de fazer a lavagem intestinal desse filho da mãe. Eu vou te fazer, assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta, senhor Ai, Vitor. Jesus. Tá? Entendendo assim, ó, vou jogar coisas pra gente rir, né? Entendendo de que Datena será candidato a presidente da República. Oh, não, para, eu fiquei sabendo que ele ia ser senador, agora foi para a República? Candidato a presidente da República pelo PSL. E você tá me zoando? É. Porra, Dateninha, como assim? Então eu já vou ler a manchete pra ti, Não, Datena. sério? Isso é verdade? Isso não é fake news, não? Ô, Datena, você tava tão assim, pô, com o Cirão da Massa, agora você vai querer ser presidente pelo PSL? Olha só, Tô triste. nota aqui, ó, CNN Brasil, 6 dias atrás. PSL aposta em Datena e nas redes sociais para vencer Bolsonaro em 2022. Mas então, não era sobre o Datena que eu queria falar. Eu quero que tu opines, assim, ó, se tu pudesse apostar hoje o dinheiro que a gente não tem desse podcast, em que partido o Jair Bolsonaro será candidato no ano que vem? Companheiro William Cardoso, nesse atual momento em que nós não podemos saudar a mandioca e que os brasileiros não viajam mais de avião, tampouco comem picanha e tomam cervejinha, eu não sei para te dizer. Pode ser, agora falando sério, vou até tirar o filtro do Lulinha, Paz e Amor, e colocar o fundo dos meus amigos Peroni e Evita. Mas eu não consigo me ver muito. Calma, é que a situação é meio tensa aqui. Eu tô ficando realmente preocupado com a situação do meu país. Eu acho que ele poderia ir tentar pelo único partido, ele não conseguiu, ele não teve a capacidade política de ir por aquele partido que ele queria fazer, se eu não me engano era Avante, não sei, Colisão Brasil, 38, eu sei que era alguma coisa assim, Aliança Nacional, não sei, alguma coisa nesse nível, não conseguiu, ele não teve a capacidade política, tendo a máquina, o Estado brasileiro, para poder criar um partido novo. Se Bolsonaro for às eleições, eu vejo que ele poderia ir pelo Patriotas, pelo mesmo que está o filho dele, o Flavinho Rachadinha Bolsonaro, que ele é o líder do partido no Senado. Para mim, acho que é o partido que mais poderia vir a aceitar ele nesse contexto para que ele pudesse vir a ser candidato, caso ele não morra de entupição de merda ou que ele não for deposto até antes, entendeu? Que eu acho muito complicado, que eu acho que nas condições que ele não vai ser impeachmentado pelo tempo. Não vai cair. Então, eu tinha duas apostas. Assim. Uma era pelo Patriotas e outra era ele voltar para o PP, né? Tem o PP também, que é interessante, só que eu não sei, né? Porque tem muita gente do PP que tá flertando com já o Lula, entendeu? Com a suposta possível candidatura, caso possível, quase consumada a candidatura do Lula, eu acho que é mais certeza que ele vai para Patriotas, propriamente dito. Porque é o partido do vice dele, não sei se ele vai manter o Mourão como vice, não sei como vai ser a situação, só sei que o Rodrigo Pacheco se desfiliou do DEM, que é agora o presidente do Senado brasileiro, e vai se filiar no PSD, e já tem notícias de que ele vai se postular como presidente da República. Kassab, ao mesmo tempo, disse que é muito baixa a possibilidade, a probabilidade de que o Bolsonaro vá para o segundo turno. Entretanto, eu venho recalcar, ainda que eu não seja nenhum politólogo, nenhum cientista político, apenas um achador de achismos, historicamente, desde que foi aprovado a reeleição dos presidentes da República, todos os presidentes se reelegeram, menos o Temer, porque o Temer nem se candidatou. Mas todos os presidentes da República se reelegeram. Mas a gente nunca teve um presidente como o Bolsonaro. Exatamente, mas eu tô te dando as condições de que o Bolsonaro atualmente ele tem a máquina do Estado, que o pessoal acha que não é pouca coisa, mas é muita coisa, pelo amor de Deus, e que Bolsonaro já está em campanha, com as motos,
Eu acho que tanto tempo dele sentado na moto, que ele só o único que ele faz, programa de político do Bolsonaro na presidência da República, andar de moto. Uma beleza. Que fez com que ferrasse todo o intestino dele. Mas ele já está em candidatura, já está fazendo campanha, já está se acercando à base dele, já começou a pressar aí projetos de privatização da Eletrobras, do Correios. O filho da mãe, ele conseguiu, ele aprovou a porra da negócio da Eletrobras e fudeu a parte que dizia para proteger o pessoal que trabalhava nele, trabalhava na Eletrobras. É um filho de uma mãe de carreira de teta, que vocês me desculpem, só que eu fico muito nervoso. E agora tá com essa do Correios, né? Que tá aí outro ataque à soberania nacional. Como a gente vai falar soberania nacional se instituições básicas, pilares para nossa soberania estão sendo vendidas e entregues, né? Eu tenho muito medo, William, em dizer que Bolsonaro não vai para segundo turno ano que vem. Nós temos que ser muito... não dá para a gente contar com isso. A gente pode torcer para que isso aconteça, porque ele não vai para o segundo turno, mas a gente não pode contar com isso. Eu acho que é muito interessante o que nós estamos fazendo, William. Nessa análise, em todo episódio, eu acho que a gente poderia, até as eleições do ano que vem, em cada episódio, deixar um tempo aí, como a gente vem fazendo, para fazer uma análise do que nós temos até hoje, entendeu? Para a conjuntura da política de 2022. Nós temos aí Rodrigo Pacheco, que é do PSD, que é aquela alternativa. Nós temos o Mandetta, talvez pelo Democratas, que possa ser aí outra alternativa. Nós temos, do centro, né? Nós temos agora, que eu não sabia, mais para a direita, o Dateninha, me dê imagens, sabe? Nós temos aí o Ciro Gomes, que é do espectro mais centro-esquerda, que está tentando bater nessa terceira via toda desconfigurada, toda cortada, picotada. Isso vai foder a candidatura do espectro mais progressista que nós temos na terceira via para chegar no segundo turno. Se a terceira via se apresenta tão quebrada assim, é Bolsonaro seguramente no segundo turno. Eu, assim, pelas últimas pesquisas, eu vou falar com base nas pesquisas, né? Claro. E minhas opiniões pessoais. Segundo as últimas pesquisas que saíram, que foi do Ibope e da... esqueci a outra coletora de dados. O candidato que tem possibilidade de fazer com que o Bozo caia e não vá para o segundo turno e substitua é o Ciro. Sim. Adoraria que isso acontecesse? Claramente sim. Mas ainda está um pouco distante, né? Porque enquanto o Ciro tem ali seus 16 pontos, o Bozo está com seus 31, se eu não me engano, da última pesquisa. Então ainda é uma margem grande. Só que, obviamente, a gente tem um ano para fazer muita cagada ou para, como a gente falou em episódios anteriores, de dar aquela falsa ilusão de que as coisas estão melhorando por conta da vacinação, que avançou e tudo mais. Isso, na verdade, é muito mais mérito dos governos estaduais. Dos governadores, com certeza. E outra coisa que eu acho muito interessante que a gente tomar cuidado é com essa recente internação do Bolsonaro, que você acaba, né, tocando aquele assunto da facada. Ele fez uma publicação atacando que a internação dele é decorrente àquela facada do Adélio, que era um ex-filiado do PSOL, que era um puxadinho do PT. Ele escreveu assim na publicação. Meus ouvintes, minhas ouvintes... Nesse aspecto eu vou ter que concordar com ele, porque realmente o pessoal é um puxadinho. Não, isso sim, mas o que eu quero dizer, não é a situação que ele disse a verdade como se encontra o pessoal hoje em dia, que é uma vergonha para um partido que, a princípio, foi muito importante, né? E com quadros muito importantes, né? Mas beleza. É a forma que ele está tomando essa temática, ele está politizando a saúde dele. Sim. E foi a facada que elegeu o Bolsonaro em 2018, minha gente. Ele não participou em debate, não sei o quê, e fez com que ele estivesse aí jogando bosta pela boca, né? Outra coisa que nós temos que analisar é porque a gente não tem uma definição ainda das alianças políticas, né? Muito tem sido feito. Tem uma questão da esquerda aí que está sendo em jogo, que é com respeito ao PSB, que o PSB não sabe se vai de Lula, se vai nessa terceira via com a aliança que fez com o PDT, que nas últimas eleições fomos os partidos de esquerda que mais ganhamos na prefeitura e nos vereadores, que isso é muito importante ter em conta. O PT, com aquela retórica, nas últimas eleições não conseguiu eleger nenhum candidato nas capitais do Brasil, taxa vergonhosíssima nos vereadores, e eles querem... O PT se sustenta nos alicerces do lulismo, sobretudo. E eles creem que, com isso, eles destroem a retórica que circundeia ainda a situação política do Brasil, do antipetismo forte. Entendeu? Tem essa questão desse jogo que o PDT está tentando chamar o PSB para eles, o Lula
fazendo aí com o PSB com 2 quadros muito importantes que se filiaram recentemente, que foi o Marcelo Freixo e o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, e Freixo, que é deputado... Não é mais deputado, ele foi um ex-deputado federal aí pelo PSOL, e se candidatou nas últimas eleições para a prefeitura, né, do Rio de Janeiro, e agora, né, ele está querendo fazer as alianças políticas para chegar ao governo e atacando, obviamente, a terceira via com mais viés progressista, porque deveriam fazer uma candidatura única em torno do Lula. Enquanto há blogs também que são puxadinhos do PT, como o Poder 360, o Fórum, que estão dizendo que se Lula e Ciro se candidatassem juntos, Ciro, obviamente, como vice-presidente, é que ganharia as eleições no primeiro turno, né? Fazendo esse joguinho sujo, né, daquela retórica de que Ciro foi para Paris, de que Ciro está desfragmentando a esquerda, como se a culpa toda do que estivesse acontecendo fosse do Ciro, sendo que falta muita autocrítica por parte do PT de fazer uma análise concreta. Se Lula ganhar, não vai consolidar e não vai reunificar o país, e vai só alimentar de discurso para a futura, quando o Lula não é eterno. Porque quando o Lula cair e não tiver as condições políticas, o PT é o tiro no pé do PT. Na minha previsão, é tiro no pé do PT. Você, meu caro petista, minha cara petista, que me está escutando, um beijinho no coração de vocês, nada contra o PT, mas é realidade. No contexto em que nós encontramos como país, eles não têm condição de reunificar o povo. Com que projeto? O que não fizeram em 14 anos querem fazer agora? Ah, pelo amor de Deus, gente. Um governo com cunho que se diz de esquerda, não taxou as grandes fortunas, não taxou a herança. A política de drogas foi a política de drogas que mais matou no mundo, que prejudicou o pessoal da periferia, o jovem preto da periferia. E vocês me vêm com esse discurso que agora vão fazer o que não fizeram em 14 anos? Qual é a segurança que eu tenho? É óbvio que o Lula tem aquela questão, né, alentadora, né, do pai Lula, do São Lula, das pessoas mais humildes, que se contentaram e mudaram a vida, né, com as políticas assistencialistas. Só que isso não vira país. Isso não muda jogo. Só que, infelizmente, tendo em conta esses 3 fatores, a força que o Lula tem, a imagem do Lula, a máquina que o Bolsonaro tem, e a desfragmentação e a incertidão, não se diz assim? Incerteza, muito eu ia falar incertidumbre, mas a incerteza da terceira via me deixa muito triste. Eu fico, por outro lado, desculpa, eu tô falando muito, Will, mas eu tomo essa questão de 2022 com muita responsabilidade e com muito cuidado, é de que, por outro lado, a jogada e o marketing político por parte do PDT para tentar mudar isso, com a questão do João Santana, dos videozinhos que o Ciro tá fazendo, tá tocando no... Ele diz, né, o Ciro fala muito bem que ele não tá brigando com o Bolsonaro e nem tá brigando com o Lula, ele tá brigando com uma coisa só, que é o projeto econômico que ambas figuras sustentaram, que desde o período do FHC, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer se usaram da mesma política econômica, financeira para levar e tocar o país, né? Que é a do neoliberalismo. Aí você me dizer que Lula é super de esquerda, sendo que o governo que mais lucraram os bancos com os juros foi com o seu governo, e justamente que o rentismo ganhou força foi no governo do Lula, você vai me dizer que eu sou, né, que eu sou bolsominion, né? Mas tudo bem. Eu só faço uma crítica. E outra coisa que me dói muito, William Cardoso, é com respeito da educação pública, principalmente do âmbito universitário, que é um tema que toca a minha alma e que toca o coração do meu caro amigo William, que é um desbravador de terras. Por culpa disso, é que na época do governo de esquerda, de Lula e Dilma, se criou um conglomerado da educação privada que faturou mais de 6 bilhões de reais em cima de políticas como o ProUni e como o FIES. Enquanto esse jovem que acedeu ao FIES já sai da vida universitária hoje em dia sem condições de ter um trabalho, porque o governo não investiu internamente no país em industrialização e infraestrutura, e sai, sobretudo, com uma dívida gigantesca por causa do FIES. Aí vocês querem me lascar, minha gente? O que vocês querem fazer agora que não fizeram em 14 anos?
Desculpa, William Cardoso, mas é que eu fico realmente... É um tema que me dói o coração. Eu vou trazer um outro pontinho, que é só um comentário que eu queria fazer realmente, né, justamente sobre os candidatos de 2022, que é Eduardo Leite. Eu já falei com o Vitor antes da gente gravar. E assim, falar sobre Eduardo Leite, sobre a saída dele do armário, né, do coming out dele no programa do Bial. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, foi muito importante que tanto ele quanto a governadora do Rio Grande do Norte, esqueci o nome dela, tenham na mesma semana saído a público falar sobre sua orientação sexual. E se você acha que um político se expressar com respeito à sua orientação sexual é mimimi, como adoram falar, isso simplesmente reforça a necessidade ainda da gente ter as semanas de luta pela igualdade de direitos para a comunidade LGBT. Porque nas últimas eleições, há 2, 3 eleições atrás, era impensável pensar em um candidato abertamente gay ou abertamente lésbica se candidatando e ganhando as eleições. Principalmente no estado do Rio Grande do Sul, um estado extremamente conservador. Tá? Por isso que eu estou falando. Eu estou falando do fato da pessoa e dela ter saído do armário e dela ter vindo a público falar sobre sua orientação sexual, que tem um parceiro e tudo mais. Não estou falando dele como político. Porém, aí eu entro sim no que diz respeito a Eduardo Leite como figura. Vamos lá. O Rio Grande do Sul e gaúchos que talvez escutem isso, depois vocês podem concordar ou discordar aqui embaixo nos comentários. Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, em 2019, 2018. É verdade. Então, alguma coisinha eu estive a par, mas obviamente vocês provavelmente conhecem muito mais a história do seu estado. Mas o Rio Grande do Sul, ele sempre teve um grande problema com seus governadores, né? Fazem não sei quantos mandatos que um governador não é eleito no estado do Rio Grande do Sul, e de que o estado está sempre quebrado, de que, né, sempre segue sendo a pompa do Rio Grande do Sul, um dos principais estados do Brasil, o qual economicamente realmente mas que os cofres públicos estão quebrados e destruídos. Pelo que eu tive dando uma olhada nos números, eu não vou entrar no assunto educação, porque o Eduardo Leite adora cagar com a educação. Quando ele foi prefeito de Pelotas... PSDB em geral é assim. Exato. Mas, assim, no setor econômico, no setor da indústria, no setor da agropecuária, ele vem fazendo um trabalho ok, sabe? Poderia ser muito pior, comparado ao anterior, esqueci o nome dele. O gringo? O gringo, exatamente. O que foi o segundo turno com o Eduardo Leite, e o Eduardo Leite ganhou. E por que eu digo isso? Porque do negócio de que algumas eleições atrás isso era impensável. Que quando em 2018, nas eleições, eu morava no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste com a Argentina, então, com o interior, aquele pensamento muito conservador. Então, era comum, na fila de supermercado, na época de eleições, gaúchos e gaúchas fazendo piada com a figura de Eduardo Leite. Não estou defendendo ele no sentido político, estou aqui defendendo ele como pessoa, parte da comunidade LGBT e político. Né? O direito dele como LGBT de se candidatar a um cargo elegível. E fazendo piada com a figura dele e com quem seria a primeira dama do Estado. Né? Então, por isso que eu digo, é importante, porque isso mostra e isso dá espaço, por mais que indiretamente, a várias pessoas da comunidade LGBT, de estados conservadores, de cidades conservadoras, a de que elas entendam de que sim, elas podem participar de política, de que elas sim podem estar nesses espaços, de que esses espaços também são para elas, e não só para aquela pessoa. Tudo bem, né? A gente está falando de Eduardo Leite, que é um homem branco, cisgênero, de classe média alta, classe alta, que a única que o separa da cidadania plena é o fato dele ser gay. Né? De que a gente sabe que a situação para uma pessoa transexual, para uma pessoa trans, para uma mulher preta, para um homem preto, é muito diferente do que para o caso do Eduardo Leite, que ele é cheio de privilégios e é chaveirinho do PSDB, né? Mas o que eu queria chegar, e já que eu dei esse rodeio todo, o quão oportunista foi isso.
essa saída do armário a um ano das eleições, quando o PSDB planeja jogar Eduardo Leite como candidato a presidente da República. E como eu já conversei aqui em casa, o PSDB manda Eduardo Leite como candidato a presidente da República pelo fato de que sabe que Eduardo Leite não vai conseguir ser uma terceira via, mas para que ele tenha visibilidade, para que possa, em algum momento futuro, se candidatar e ter um pouco mais de espaço, para quebrar com a figura de João Dória, no estado de São Paulo, e para que não deixe que João Dória seja o candidato do PSDB, né? Que seria o candidato natural do PSDB. Justamente... Então, mas isso que eu quero... Então, não, eu só queria concluir isso, de quão oportunista foi isso, sabe? De utilizar esse discurso de que é um candidato jovem, de que é um candidato que pensa na questão econômica, mas que também entende as necessidades das minorias, quando na verdade não entende. Mas, enfim, e dando esse ar mais progressista, mais moderno, mais, sabe? Enfim. Complicado. Eu vou me abster dessa discussão. Comparto com o que você falou, com certeza, com respeito de que é importante referentes políticos virem a público e não assumir, mas que eu acho que eu utilizei até um termo muito que ofende, né? Mas expor que, é algo super normal, pelo amor de Deus. É que, infelizmente, que triste a gente for parar para perceber, para analisar a cultura, né, brasileira, que ainda, já em pleno século XXI, nós somos uma sociedade machista, homofóbica, misógina, patriarcal, xenofóbica. Triste. Em 2021, a gente continua sendo, por mais que nós somos vistos internacionalmente como um país extremamente liberal, em 2021 nós somos ainda o país que mais mata LGBTs no mundo. Exatamente. Indo em contramão ao que acontece no mundo, não é verdade? É realmente muito triste. Só queria fazer um comentário com respeito a essa questão do PSDB, né? Que há essa briga entre Eduardo Leite, entre João Dória, e há alguns referentes internos que apoiam a candidatura de Tasso Gereissati, que foi ex-governador do estado do Ceará, e acho que hoje em dia ele é senador. Eu posso estar equivocado, não sei se ele é senador ou deputado federal, mas que, por um lado, o Tasso Gereissati, ele vem apoiando internamente a união em torno ao Ciro Gomes na terceira via, né? Só que eu acho muito complicado que Eduardo Leite venha, que o PSDB escolha Eduardo Leite como para que seja candidato nas eleições, primeiro porque ele vai cumprir o primeiro mandato agora no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, e o Dória, ele já cumpriu os 2 mandatos, eu acho que já como governador do estado de São Paulo. Não, ele teve um mandato como prefeito e outro como governador. Ele entrou então em seguida, foi quando ele nem cumpriu o primeiro mandato, ele já saiu já no meio e deixou o Bruno Covas. É recente demais isso do Dória, hein? Caraca, tô ficando velho. É muito recente, pelo amor de Deus. Então complicado, eu acho que muito arriscado, porque se eles metem o Eduardo Leite, é capaz do Dória ficar ofendido, né? E tentar se migrar para outro partido com viés mais centro-direita, como o PSD ou também o DEM. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que o Dória ele tem um espaço muito forte dentro do PSDB, né? Que não vai ter força suficiente para mandar ele como candidato a presidente da República, mas que possivelmente que ele vai pela reeleição do governo do estado de São Paulo, para que em 2026 ele vá como candidato a presidente da República. É complicado, porque tem que... O que me gera um pouquinho de prurito, na verdade, na candidatura, por exemplo, de Eduardo Leite do PSDB, acontecer o que aconteceu nas eleições de 2016, com alguns partidos que lançaram pré-candidatos, de que depois esses pré-candidatos se tornaram candidatos a vice-presidente, como é o caso de Manuela Dávila, né? De que o Eduardo Leite possa, sabe, levar esse espaço mais jovem e mais progressista, por assim dizer, né? Muitas aspas ao redor desse progressista, claro, para alguma união com outro partido, para uma candidatura frentista. Com certeza, por exemplo, com essa do Rodrigo Pacheco, que eu não entendo por que quer se candidatar a presidente, que até ontem era um senador do baixo clero no Senado brasileiro, tem também do Mandetta, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, né, que ele pode ir como vice, tem muito chão para rolar.
é um estado, é uma situação de muita incerteza e que nós temos que ter a responsabilidade de analisá-las com muito cuidado. Eu vejo muito especialista de política no Twitter, né, falando 1 milhão de coisas, e eu gosto de usar desse espaço para poder me desabafar, né, com as análises que eu faço, que ainda que eu não seja nenhum especialista, mas eu trato de ser o mais honesto possível e comprometido possível com a realidade política que atravessamos no Brasil. Tem chão. Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, ressaltar e sempre vir depois em cada episódio fazer esse breve comentário, esse breve análises, né, da situação para 2022, porque é uma análise que nós temos que fazer com muita constância, né? Pois é. E dessa forma, eu acho que a gente finaliza o episódio de hoje. E... Porque, né, foi já 1 hora e pouquinho de episódio. E isso que a gente tinha mais para falar. Mas a gente falou aqui um pouco. Acho que vai ser uma forma mais interessante da gente fazer, né? Tomar a primeira meia hora do episódio para conversar sobre algum assunto pontual. Eita, Jesus. Claro. Como é o caso das manifestações em Cuba, e depois falar um pouquinho, como o Vitor falou, de tudo que vem acontecendo na esfera política brasileira, principalmente política para as eleições de 2022, entendendo que, né, o podcast, como vocês estão vendo, a gente aparece aqui a cada 2, 3 semanas, por uma questão também de da gente conseguir ter tempo e paciência, porque às vezes acontece de que a gente quer gravar, e aí eu já saio um pouquinho dos assuntos que a gente tem falado, a gente quer gravar, a gente quer conversar, a gente quer poder fazer os episódios, mas aí fica a nossa conversa, eu e o Vitor, se vocês pegassem para ver no WhatsApp, do que a gente grava o próximo episódio. É uma dúvida no ar, assim. Mas, enfim, vamos ver o que acontece, o que a gente consegue fazer. E é isso. Muito obrigado por vocês por terem assistido e escutado o episódio. Como eu sempre digo, por mais que eu falei já no início, né? Se você está escutando pelo Spotify, pelo Amazon Music, pelo Apple Music, enfim, clica no botãozinho seguir para não perder os próximos episódios, maratona e os antigos. Caso você tenha gostado, compartilhe o podcast com os amigos de vocês, para que eles também façam parte dessa nossa comunidade zita. Sigam a gente no Instagram, também, no Twitter, @Fora de Tópico. E se caso você estiver assistindo a gente, olá, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, dizendo inscrever, e ative as notificações e deixe aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos episódios. Muito obrigado novamente. Se caso vocês quiserem, é só ir lá no Twitter também, @WillCardo, ir lá. Fiz vários comentários nos últimos dias sobre o quão mal eu passei depois da vacina, mas vacina em si é melhor ter a reaçãozinha da vacina 1, 2 dias e estar imunizado do que não ter vacina no braço, né? Defendamos a ciência, defendamos as vacinas. Olá, Vitor, faça seu... Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente, todos e todas, né, que estiveram conosco nesse momento, já 1 hora de episódio, não é fácil para ninguém, pelo amor de Deus. Eu só queria acho que eu achei um tema muito interessante, Will, que a gente pode ir pensando para o próximo episódio, com a respeito dessa questão mais da comunidade LGBT, entendeu? Principalmente no âmbito relacionado na matemática com respeito à política, né, que eu acho que é muito importante que a gente aborde, né, e ainda mais você que é o meu referente máximo enquanto a minha vinda política, né, aqui principalmente na Argentina, que ocupou e ocupa espaços muito importantes, eu acho que é muito interessante com que você pudesse, né, falar desse assunto de uma maneira como que deve ser dita, né, ainda mais você que tem muito, como nós diríamos aqui, muita caixa nas costas, né, mas... É isso, eu queria agradecer, desculpar pelos meus erros em português. Ultimamente eu tô falando pouco português. Eu tô percebendo, cara, eu percebo toda vez que eu gravo um episódio que tá me custando muito falar. Não é de uma maneira minha desprovimento, né, ou ignorância da minha parte, mas é o descostume, né? Acho que a pandemia fez com que isso, meu vínculo hoje mais que nada é com o argentino, sobretudo, e isso fez com que eu tô sentindo falta. Assim que agradeço a todos pela paciência. Se vocês quiserem, podem estar seguindo as redes sociais do nosso projeto, né? @Fora de Tópico no Twitter, seguir o Instagram do William. Vocês podem seguir meu Instagram, que é @Virrenove, mas é capaz que eu não aceite vocês. É que eu tento... eu sou fugitivo da polícia, não, mentira. É que às vezes eu não dou muita atenção pro Instagram. Mas é isso mesmo. Muito obrigado a todos e a todas. E nos vemos, não sei, só sabe Deus quando.